Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou avaliar e vou pontuar algumas coisas que poderiam melhorar nas artes feitas por vocês, que vocês enviaram para mim lá pelo Discord. Então se você quer que sua arte apareça no vídeo também, se você quer que eu avalie sua arte, clica no link que vai estar aí na descrição e junte-se a nós no nosso servidor do Discord. Lá é um local bem legal, a galera tá interagindo bastante, nós temos inclusive um desafio semanal que está a todo vapor para incentivar você a produzir, para incentivar você a sair da zona do conforto e melhorar seus resultados. Essas inclusive foram duas grandes artes que surgiram no último desafio, então não perca tempo, entre no servidor, vamos lá participar porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas falando do vídeo agora, nesse vídeo eu trouxe 10 artes, as 10 primeiras artes que me mandaram lá do Discord. Mas não se preocupe se sua arte não aparece aqui, tenha paciência que uma hora ela vai aparecer. Mas mesmo que sua arte não apareça, eu tenho certeza que você vai aproveitar esse vídeo. Porque às vezes ver onde o outro errou, às vezes ver os ajustes que eu vou fazer hoje, pode te ajudar a ter insights, pode te ajudar quando você estiver construindo suas artes no futuro. Então tente aproveitar desse vídeo da melhor forma possível, mesmo que ele não mostre uma arte que é a sua, tá certo? Então se você gostou da ideia, se você gostou do vídeo, já deixa um like aí pra me ajudar, deixa um comentário me dizendo se você acha legal esse tipo de vídeo, porque se bastante gente me disser que sim, eu vou gravá-los com mais frequência, talvez intercalando entre tutoriais, entre vídeos de avaliação, para que todo mundo fique feliz. Mas sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. A primeira arte que a gente vai ver nesse vídeo vai ser a arte do Cosmos. Ele foi a primeira pessoa que mandou lá no Discord e é por isso que ele tá por primeiro aqui. É só um lembrete, os nomes são uns pouco diferentes assim mesmo porque é o nome da galera do Discord. Eu não sei o nome verdadeiro deles, mas estou colocando o nome que eles deixaram no Discord. Mas vamos lá pro vídeo. Essa aqui é a arte do Cosmos. E a primeira coisa que eu tenho a dizer dela é que é uma arte bem legal. Eu diria que não existe nenhum defeito, propriamente falando, técnico da pixel art. A gente não tem coisas que deveriam estar diferentes. A gente tem coisas que poderiam estar de tal ou tal forma, que traria tal ou tal resultado. Tudo que eu vou falar sobre essa arte basicamente é quase que uma opinião. A opinião que eu acho como ela ficaria melhor, porque a dele já está correta e já está funcionando. Então não existe opinião melhor do que a outra, só existem opiniões diferentes. Mas vamos lá. Analisando do primeiro ponto, do primeiro pilar, que é o pilar da composição e da perspectiva, eu diria que essa arte está excelente. A gente tem um rosto, não tem muitos elementos da composição, mas a gente não tem um rosto estático olhando 100% para frente. O que a gente tem nessa arte aqui é um rosto dinâmico, ligeiramente virado para o lado e ligeiramente virado para baixo. Isso faz com que a gente tenha uma perspectiva legal, uma composição de arte legal, então isso está ok. As sombras também elas estão corretas, principalmente a do cabelo, ficaram bem legais, está posicionado tudo certinho, dando o efeito 3D que a imagem tinha que estar, então não tem nada para falar sobre sombras. Agora quanto às cores, as cores são os detalhes que eu alteraria nessa arte se eu estivesse fazendo-a. Essa foi uma arte construída com cores bastante dessaturadas, com baixa saturação. Aqui ó, a gente tem 28% de saturação. E isso não é necessariamente ruim, mas tem um detalhe que a gente pode aplicar não só nessa arte, mas em todas as artes, que vai com certeza ter um resultado mais dinâmico pelo menos, que é mexer na posição do rouet que está a nossa cor. Se eu pegar aqui o conta-gotas e pegar esse tom médio aqui, percebam que o rouet está em 357 graus, 360 para arredondar. Se eu pegasse qualquer outro tom, aqui o tom do anti-aliasing ou os tons de sombra, perceba que a gente não foge dos 360 graus. E isso é um rouet estático, é um rouet no mesmo lugar que não se moveu, e isso é um pouco ruim. Toda a arte vai ficar um pouco mais legal se a gente brincar com o rouet dela. Então a primeira coisa que eu fiz para consertar essa arte, ou para modificá-la um pouco, foi mudar o rouet das cores. Primeiramente eu mudei as cores do cabelo. Se a gente pegar o conta-gotas no exemplo anterior aqui, perceba que o rouet está em 357. Agora nesse novo exemplo aqui, o rouet caminhou para 336. Então a gente teve uma pequena mudança no rouet da imagem. É claro, se vocês forem reparar, a saturação e o brightness eu mexi um pouco também. Mas isso é porque às vezes não dá pra gente só mexer no rouet. A gente tem que fazer o saturation e o brightness acompanharem ele também. Mas em essência o que eu fiz foi deixar um pouquinho mais roxo esse vermelho. Antes a gente estava 100% no vermelho. Agora eu passei um pouco pro roxo. Isso pro tom do anti-aliasing também. Ele não tá tão roxo quanto azul, quanto esse tom escuro, porque ele é o tom intermediário.
A gente começou nesse tom médio, andou um pouquinho para a esquerda, ó, veio para 346 e depois andou um pouquinho mais conforme foi escurecendo. Então a lógica que eu escolhi mudar o ruê dessa imagem do cabelo foi mudar as cores escuras um pouquinho para a esquerda. E eu fiz isso a mesma coisa nos tons claros também. Se eu pegar aqui e abrir o ruê, olha só, ele está em 25%, ele está quase no amarelo. Antes ele estava no vermelho. A diferença é bem sutil, ela não muda muito, mas com certeza em algumas artes, em alguns resultados vai fazer bastante diferença. Então no quesito pilares de cores eu acredito que essa arte poderia ficar mais legal se ela tivesse uma alteração de ruê assim. E não só no cabelo, eu também fiz uma alteração do ruê no rosto. O do rosto foi mais sutil ainda que o do cabelo, mas eu simplesmente, ao invés de deixar o ruê posicionado, todos aqui estavam mais ou menos no laranja, eu posicionei os tons escuros mais próximos do vermelho. E talvez você se pergunte, por que por vermelho aqui quando você fez o cabelo você foi para o roxo? Eu sigo essa lógica porque na vida real as cores mais escuras elas tendem a puxar para o azul e para o roxo. Então sempre quando eu estou fazendo minhas artes, geralmente eu acabo andando meu ruê conforme as cores vão escurecendo para o azul e o roxo e conforme elas vão clareando para o amarelo. Por isso que essa parte clara do cabelo dela está um pouco mais amarelada. Mas sobre cores é isso. Se a gente fosse passar adiante, tem outro detalhe que poderia melhorar nessa arte, eu acredito. O único detalhe, o detalhe final, é o fato de que tem muito anti-aliasing nessa imagem, ou tem muitos pontos de ruído, e isso eu considero um pouquinho prejudicial, porque a imagem, se a gente fosse olhar de longe principalmente, ela fica tremida, ela fica meio embaçada, e isso não é tão bom. Eu acredito que se ela tivesse menos anti-aliasing, como no caso desses aqui, ficaria um pouco melhor. Ó, eu mexi no anti-aliasing do cabelo, onde tinha muitos pontos separadinhos, às vezes eu pintei regiões grandes para tirar essa impressão de ruído da imagem. Outra coisa que eu fiz também foi pintar o tom do fundo completamente em um único tom, porque esses pontos atrás eles estavam chamando a atenção, eles estavam gerando ruído e, por exemplo, a gente tem um detalhe importante que é ela corando aqui essa parte vermelha do rosto dela. Ela foi construída com dithering aqui de vários pontinhos, então se a gente tem no fundo um dithering igual, a gente mistura as texturas, é como se o fundo tivesse a mesma textura do rosto dela. Isso não é tão legal, então eu escolhi apagar o fundo para dar destaque nessa parte aqui. É como se você tivesse um jardim onde você tivesse várias flores amarelas e no meio delas você plantasse uma flor rosa. Essa flor rosa se destacaria. Seria diferente se você plantasse essa flor rosa num jardim de flores rosas. Elas não ficariam ruins, porém não teria destaque nenhum. Agora, se a gente planta flor rosa no jardim com flores verdes, a rosa se destaca. Então, no momento que a gente vai usar anti-aliasing ou vai fazer dithering assim, usando bastante pontinhos, a gente tem que ter noção de que a gente tem que fazer as coisas diferentes, a gente não pode fazer tudo igual, senão as noções de texturas também, que são o quinto pilar da pixel art, ficam meio bagunçadas e as coisas não ficam tão legais. Mas é isso, Cosmos, a sua arte está fantástica, tudo que eu falei aqui foi só, de certa forma, opinião minha. A tua arte não estava errada, não estava ruim, certo? Agora, partindo para a próxima, a gente tem a arte do Atreus. Uma arte bem legal, coisa que me chamou mais atenção aqui foi as cores. Eu gostei bastante do personagem posicionado no lado esquerdo da imagem, não central. Achei que isso ficou dinâmico, ficou bem legal. Porém, se a gente fosse começar a analisar ela, já no primeiro pilar, do que é perspectiva e composição, tem um detalhe crucial, que é esse braço aqui. Esse braço não está anatômico. Se a gente fosse desenhar aqui a anatomia correta desse braço, a gente tem que entender que tem um ombro aqui e o outro ombro aqui, certo? Agora, nenhum braço faz esse movimento aqui, a não ser que ele esteja quebrado, né? O braço geralmente segue do cotovelo uma coisa mais para cá, assim. Então, a primeira coisa que eu fiz nessa arte foi corrigir a anatomia do braço dele. Puxei até um pouco para baixo aqui no peito, tentei manter a mesma posição, sem movimentar o braço, só arrumando alguns volumes, algumas partes, para que ficasse um pouquinho mais anatômico. Esse aqui eu considero um erro mesmo, isso aqui não está anatômico, isso aqui não está tão bom, essa parte do braço, tá? A arte está fantástica. Então aqui diríamos que a gente tem um erro, e esse erro foi consertado posicionando a anatomia corretamente. Agora, em seguida, quando a gente vai falar de sombras, uma das primeiras coisas que eu notei é que aqui na barriga dela a gente tinha uma constância correta de sombras. Esse formato aqui é um círculo, né? Então não fazia sentido ter este tom, por exemplo, rosa vindo pra cá, a não ser que fossem manchas da roupa dela, mas não me parece. E aqui também essa parte ficou um pouco confusa. As luzes, elas, não sei se era essa a intenção, mas a sensação que eu tinha é que estava um pouco confuso. Então eu consertei isso logo de primeira e fiz essas sombras dessa forma aqui. Talvez a intenção era realmente um resultado assim, e não necessariamente ruim, mas ao meu ver,
Dessa forma aqui ficaria um pouquinho melhor, porque a gente favorece o formato redondo dela e dá um pouquinho mais de sutileza aqui, a gente não tem uma quebrada muito brusca de um tom para o outro, deixei esse tom mais sutil. E continuando nas sombras, uma coisa que eu percebi é que os braços eles eram diferentes, e isso também não é tão legal assim. Se a gente tem um padrão, a gente tem que seguir esse padrão. Então a escolha que eu fiz foi pintar essa parte de cima do braço mais clara, porque pela lógica que eu vejo aqui desse desenho, a luz estava vindo mais ou menos daqui, certo? Então toda a parte de cima tinha que estar iluminada. Nesse caso aqui ela estava escura, não sei porque o braço estava escuro desse jeito, mas é um detalhe muito pequeno que foi só pintar um pouquinho mais claro e resolveu. E passando pro braço do menino também, uma coisa que eu fiz, mas esse aqui não é um detalhezinho crucial não, eu fiz só porque eu achei que ficaria um pouquinho melhor, diferentemente do braço aqui embaixo, que era um detalhe crítico. Eu fiz foi só uma separação aqui no braço dele, para dar um pouquinho mais de enfoque aonde que está o braço dele e dar um pouquinho mais de contraste, sem falar que eu deixei essa sombra um pouquinho mais redondinha, só para dar um efeitinho mais legal pro braço dele, dando a entender que o formato é um pouquinho arredondado. Aí quando eu terminei as sombras, eu fui dar uma olhada nas cores. Eu tinha gostado bastante das cores desde primeira, mas mesmo assim, elas não tinham tanto reshift assim. Mas de alguma forma essa arte já estava funcionando sem o reshift. Então as mudanças que eu fiz, dessa mudança do Rue aqui das cores, que até então elas estavam estáticas no mesmo Rue, foi mudar só um pouquinho. Perceba que a mudança foi bem sutil. Eu mudei só esse tom do rosa aqui e os tons da pele dela. Eu não fiz mudanças muito abruptas, mas eu fiz isso porque são pequenos detalhes que incrementam a nossa arte e trazem um resultado muito melhor. Então a mudança de Rue que eu fiz foi mais sutil, foi mais suave do que no exemplo anterior, mas ela existe. Aplicar a mudança do Rue em qualquer arte vai deixá-la melhor. E por último, a última coisa que eu fiz que não tinha nessa arte foi só aplicar alguns anti-aliasings em alguns lugares. O principal que eu apliquei foi nos tons da pele, que eles estavam marcados bem brancos. Então eu coloquei alguns pontinhos para ter essa diferença do anti-aliasing, coloquei um pouquinho no cabelo dele também, coloquei um pouquinho também no vestido dela, nas passagens de alguns tons, mas não foi coisa muito expressiva não. Sem o anti-aliasing ela funcionava, eu coloquei um pouquinho de anti-aliasing para deixá-la um pouquinho melhor. E se vocês quiserem ver, essa é a comparação de como estava antes e como está agora. Nessa altura do vídeo eu percebi que eu não mostrei o comparativo anterior, então eu vou mostrar para vocês. Esse foi o resultado novo e assim era o resultado anterior. A próxima arte é a arte do Edu. Essa é uma arte mais simples, a gente tem um bonequinho com bem poucas resoluções, mas tem como a gente já fazer algumas análises e dizer algumas coisas. A primeira delas é que a composição está excelente, Edu, a perspectiva está maneira, essa arte ficou bem legal. Eu não tenho nada para falar nesse quesito, porém na luz e sombra tem um pequenino detalhe aqui na parte de baixo, que a gente tem uma sombra escura aqui e quando chega embaixo da mão a gente tem uma sombra clara, isso não faz sentido. Essa sombra teria que estar no mesmo tom ou tão escuro quanto, porque essa parte que está com a mão dele, em teoria, passaria ainda menos luz. Então a primeira coisa que eu fiz foi só dar uma ajustadinha nas sombras e pronto, as sombras já estavam perfeitas nessa pequenina arte. Depois que eu fiz as sombras, eu fiz o mesmo processo do que em todas as anteriores. Eu fiz mudanças no Rue para deixar a arte um pouquinho mais dinâmica. Nessa, como a arte era simples, eu exagerei um pouquinho inclusive. Eu fiz essa mudança bem brusca. Aqui a gente tem 136 graus no verde e vai para 165, é uma mudança grande, chegou a entrar bastante no azul. Mas para deixar uma arte que, em teoria, ela é mais simples, um pouquinho mais dinâmica, com diferenças mais gritantes, eu acredito que fica legal. Depois, para finalizar ela, eu só tinha colocado um pouquinho de anti-aliasing, só para suavizar um pouquinho a passagem das cores. É uma arte pequena, mas as artes pequenas elas requerem anti-aliasing. O anti-aliasing faz com que o efeito das passagens de sombras sejam muito mais sutis, muito mais refinados. Então eu apliquei anti-aliasing e já considerava essa arte pronta. A única coisa que eu tenho que falar para você, Edu, é que você salvou essa imagem em JPEG. Nunca na vida a gente pode salvar as nossas pixel arts em JPEG, porque elas perdem a qualidade, elas ficam com ruído e isso não é legal. Sempre salve em PNG. Mas tirando isso, a sua arte estava fantástica. A próxima arte é a do Mocattino, ou Mocassino, não sei como é que fala o nome dele. Mas a gente tem esse pandinho aqui. E eu vou falar que esse pandinho aqui, cara, tá extremamente perfeito. Eu não tenho nada, praticamente nada pra falar a ele. A única coisa, cara, que eu percebi que você poderia ter feito, que ficaria melhor na tua arte mesmo,
era posicionar esses pandinhos que estão de fundo um pouquinho mais para cima, né? Olha o espaço que a gente tem rosa, claro, aqui, e o espaço mínimo que a gente tem embaixo. Eu acho que ficaria um pouco mais legal. E tem alguns detalhes, por exemplo, aqui, não sei se eu que acabei perdendo na hora que eu diminuí a arte, porque eu tive que diminuir elas para poder desenhar por cima. Alguns detalhes aqui dos coraçõezinhos, eles sumiram tanto aqui quanto lá em cima. Não sei se na arte original não tinha, mas se não tinha, era um pequeno detalhe que você poderia ter visto. E só para não falar que eu não dei minha opinião sobre essa pixel art, uma coisa que eu faria para deixar ela mais legal seria adicionar algumas sombras em alguns lugares, só para deixar esse ursinho um pouquinho mais 3D. Mas é porque eu gosto de artes assim, eu gosto de artes bastante 3D, então eu adicionaria alguns detalhes assim para dar mais formato. Mas as sombras estão perfeitas, o anti-aliasing está perfeito, essa arte está sensacional, mano. Adorei, colocaria como meu wallpaper, inclusive. Seguindo para a próxima, a gente tem o Igor. Ele já mandou alguns personagens aqui bem legais, eu considerei. E vou te falar que esses personagens aqui, eles estão bem certinhos. A gente não vê defeitos nele. A gente tem mesmo algumas mudanças que nas artes anteriores a gente não tinha, que é a mudança do Rue nas cores. Ó, por exemplo, nessa abóbora, a gente começa no amarelo, vai pro laranja, depois vai pro vermelho. Então a gente já tem esse ponto nessa arte aqui, que é bem legal. A única coisa que eu diria que eu fiz como correção mesmo foi esse pequenino detalhe na mão dela, cara. Tava meio estranho esse dedo aqui. Parecia que o dedo dela tava saindo do meio do bastão, não tava casando não. Então eu peguei e fiz só a mão, eu refinei essa mão para ficar mais da hora e tirei esses dois pontos aqui porque eu não sei o que eles significavam, então para mim era mancha, então eu tirei. Então de correção, era isso que sua arte poderia ter para melhorar. Além, claro, de que um pequenino detalhe que eu vou mostrar para vocês agora, que é uma coisa que eu faria, que eu gosto de fazer muito nas minhas artes, que ao invés de traçar com preto a arte, eu traço com cores, tá vendo? Eu peguei as cores de cada elemento, aqui é roxo, eu peguei e tracei com um roxo bem escuro. Na verdade esse foi um azul, porque eu apliquei Rue Shift para fazer esse traço. Mas por exemplo aqui do lado a gente tem um verdinho e a gente tem outro azul, na verdade, porque eu apliquei Rue Shift. Mas enfim, aqui no laranja a gente tem um tom de vermelho aqui alaranjado. A questão é que traçar com as cores dos elementos traz um dinamismo diferente também. Eu gosto muito, eu acho que todas as artes ficam melhores assim. Então a minha sugestão, o que eu faria nessa pixel art para deixar ela ainda melhor, era deixar com traços coloridos dessa maneira, porque o resultado acaba sendo bem legal. O próximo é o Suco. É isso mesmo, Suco com K. Ele fez uma arte bem simples também, igual a do Edu. E eu confesso, Suco, que no começo eu tive um pouco de dificuldades para entender o que era isso, estava um pouco confuso para mim. Mas você no grupo tinha falado que era um sapo, então eu consegui observar e perceber o sapo. Mas eu acredito que o problema de ter essa dificuldade em perceber é esse meio, da forma como você conduziu. Eu achei bem legal o fato de você ter se limitado a só 3 cores no sapo, isso é muito legal. Limitações faz a gente aprender, faz a gente melhorar bastante. Mas eu confesso que ficou um pouco confuso, então foi um desafio para mim também, só com 3 cores, tentar tirar essa sensação de confusão. Então a primeira coisa que eu fiz foi vários testes para mexer um pouquinho nas sombras, e foi isso que eu fiz. Perceba que foram mudanças bem sutis, mas o principal foi mudar essa parte aqui que diferenciava a barriga do queixo do sapinho. Esses tons escuros aqui para mim não faziam sentido, então eu tirei eles e deixei mais redonda essa parte da papa dele e também mexi um pouquinho aqui na barriga para tentar dar um formatinho um pouquinho mais arredondado para ela. Depois que eu tinha feito isso, eu já estava vendo o sapo, mas eu não sabia se isso era o suficiente. Então só por desencargo de teste eu adicionei um pouquinho de luzes, porque sapos eles têm pele brilhosa, né? Então eu adicionei mais alguns tons. Mas eu não sei se ficou mais parecido com um sapo com ou sem esses tons. Eu só adicionei para testes e deixei eles aí para ver o que vocês achavam. O que vocês acham, pessoal? Vocês acharam que esses tons de luz aqui fizeram alguma diferença? Ficou mais legal? Ah, é claro, agora que eu tô vendo aqui, tem um detalhezinho que eu deixei essa parte de cima da boca dele rosa para tentar dar mais destaque que isso aqui era uma boca. Então, mas eu não sei bem o que eu acho desse resultado. Então eu quero ouvir de vocês aí, o que vocês acharam dessa diferença. Fazer uma pixel art dessas com limitações assim é bem difícil. Dou créditos ao Suco pela iniciativa. Mas no fim, depois que eu fiz essa tentativa de luz, a única coisa que faltava, né, sempre que falta é o pilar, era adicionar um anti-aliasingzinho de praxe só para suavizar um pouco as coisas. Depois aqui do anti-aliasing eu senti que ficou um pouquinho mais legal, porque eu suavizei esses brilhos ali que estavam bem intensos até então, suavizei a passagem do escuro adicionando uns roxinhos e tive um resultado mais sutil.
Esse era o primeiro resultado que a gente tinha desse sapinho e esse foi o segundo resultado. É claro que talvez se a gente pegasse aqui esse tom de rosa e trouxesse para o verde e pintasse de verde, provavelmente o nosso sapinho teria muito mais cara de sapo. Mas o desafio do nosso amigo Suco era fazer um sapo rosa, e eu admirei isso, eu gostei pra caramba dessa pixel art. Parabéns, Suco, continue que você vai longe, mano. A próxima arte é do Altivo. A arte do Altivo é uma arte bem interessante, eu gostei bastante da composição dela, principalmente das cores que ele utilizou, ele construiu uma ambiência muito legal. O sentimento que me passou olhando essa arte foi bem maneiro, parabéns cara, tua arte ficou incrível. O único problema é que você exportou de alguma forma um pouco errada quando você fez sua pixel art. Eu não sei exatamente o que você fez, aqui ela está corrigida, mas quando eu abri a imagem ela estava com bastante desfoque, como se você tivesse salvado em JPEG. Eu não sei se você salvou em JPEG, mas enfim, eu acho que o problema estava na hora que você exportou ela. Mas enfim, tirando isso, a sua pixel art, cara, ela estava bem legal. Foram bem poucos os detalhes que eu fiz para arrumar ela, quase todos eles brincando um pouco de luz e sombra. Então a primeira coisa que eu fiz foi mexer na luz e sombra. O que eu fiz? Eu busquei um contraste mais intenso, porque a imagem que a gente tem aqui é uma sala escura, né, uma janela entrando luz. Então o que eu fiz foi brincar mais com esse contraste. Eu principalmente adicionei tons escuros aqui do lado nessa janela e adicionei tons escuros aqui embaixo da fachada dela para que ficasse mais 3D, para que ficasse mais destacado esse tom claro na parte de cima. Além disso, eu adicionei meios tons claros aqui na parte de cima da janela e esse tom claro na esquerda. Você originalmente não tinha feito, mas eu imagino porque me parece que você quis fazer a luz entrando daqui para cá, então você compreendeu que essa parte não seria tão iluminada. Mas pelo fato de que aqui a beirada tem que estar iluminado, então eu construí essas luzes e foi esse o primeiro resultado que eu tive nessa arte. Só que daí observando essa arte eu percebi que o fundo estava legal, esse tom escuro simbolizando uma parede escura estava bem maneiro, mas me faltava alguma coisa, ele estava meio opaco, ele estava meio sem graça. Eu não sei ao certo o que poderia ser feito, talvez adicionar alguma textura nele, algumas diferenças de tons, não sei. Mas o que eu fiz foi adicionar essas tons de luzes entrando, dando o efeito de que essa janela estava passando um pouquinho de luz por ela. Talvez eu não tenha executado essa ideia da melhor forma possível, mas foi a solução que eu encontrei para deixar um pouco mais legal o fato de que a gente só tinha um único tom presente aqui no fundo, e eu fiquei um pouco satisfeito com esse resultado e eu acho que ele ficou legal. Mas depois que eu fiz essas luzes entrando para a janela, eu percebi que se tem luz entrando para a janela, tem que estar tudo bem iluminado. Então eu adicionei um pouquinho de anti-aliasing aqui em cima, na parte que estava mais escura, só para ter um pouquinho mais de efeito dessa luz entrando. Eu adicionei aqui embaixo também um tom mais claro, semelhante ao do anti-aliasing aqui em cima, só que numa região maior, para dar mais contraste e mais enfoque nessa luz entrando, e esse foi o resultado dessa arte. Achei que ela estava fantástica desde o início, os detalhes foram muito pequenos. Ela estava assim antes de eu mexer nela, ela se transformou assim depois que eu mexi. Perceba que foi bem poucas as mudanças, a arte já estava fantástica. E agora chegou na vez do aprendiz do Marcos. Eu não sei porquê desse nome, mas eu achei engraçado e eu gostei desse nome. Então a gente vai ver a arte do aprendiz do Marcos agora. Cara, essa arte fantástica, esse é o tipo de arte que eu mais gosto, pra ser sincero. É uma arte que conta uma história, a gente tem uma ilustração, a gente tem um cenário, a gente tem elementos, que é um personagem com lanterna aqui, a gente tem esses tentáculos alienígenas aqui. Eu gostei demais, eu gosto dessas artes que passam uma mensagem, que contam uma história. E você conduziu essa história de uma maneira muito boa. Mas agora a gente vai ver algumas coisas aqui para contar essa história um pouquinho melhor. A primeira coisa que eu percebi é que esse boneco está com uma lanterna na mão. Eu não sei se é uma lanterna, me parece uma lanterna. Mas se a gente tem uma sala escura e ele tem uma lanterna apontada para essa direção aqui, significa que a primeira coisa que devia acontecer é que os cantos eles estariam escuros. Somente a parte onde a lanterna estava apontada teria luz, logo o resto escureceria em volta. E por conta disso, uma coisa que eu fiz também foi escurecer esses tentáculos aqui do lado para dar esse efeito um pouquinho melhor, e assim a gente já tinha a parte iluminada, a gente já estava contando essa questão da história de onde estava, ou para onde o astronauta aqui está apontando a luz, um pouquinho melhor. Depois que eu havia feito isso, eu estava analisando a imagem, os contrastes dela, e eu estava achando que esses tentáculos pretos eles estavam muito escuros. Eles são legais, eles causam um contraste muito maneiro, mas perceba que quando você fez a parte escura do astronauta, você fez uma parte não tão escura assim. O fundo ainda é mais escuro que o astronauta. No caso dos tentáculos não, o tentáculo é muito mais escuro que o fundo. Então, só para dar um efeito legal para os tentáculos que estavam mais longe,
eu deixei eles um pouquinho mais claros, como se esse contraste ficasse menos intenso lá no fundo. Porque em teoria, lá no fundo, onde não tem luz, quando não tem luz tudo é preto, né? Claro que não tá preto aqui porque senão não ficaria legal. Mas quando tá tudo preto significa que a gente não tem tanta diferença entre um elemento ou outro. Então eu tentei deixar os elementos em tons mais semelhantes para ter esse efeito de profundidade um pouquinho mais legal. E também eu tirei essa bola aqui, cara, que pra ser sincero eu não sei o que significa essa bola. Mas ela estava me incomodando ali, talvez ela signifique alguma coisa, mas eu tirei ela nessa hora da arte. Daí nesse momento, quando a gente já havia mexido na sombra e na luz, que eram os detalhes mais importantes dessa arte, porque a perspectiva e a composição estava fantástica, eu tive que mexer na luz primeiro. Depois disso a gente foi para as cores. O que eu fiz aqui nas cores? As cores elas estão muito boas, tá? A gente tem um pouco de Hue Shift, isso é bem legal, mas pensando num ponto um pouquinho mais avançado de cores, eu acredito que tinha uma forma de melhorá-la um pouco mais. A gente tem predominantemente azul nessa imagem, roxo nessa imagem. Então a gente tem amarelo aqui. Então eu peguei e fiz o tom médio desses tentáculos com a cor laranja, porque o laranja é uma cor que se opõe ao roxo e faz contraste. É uma cor complementar o nome, se eu não me engano, mas o laranja ele contrasta o roxo. Então eu pintei, ao invés de deixar amarelo esses tons médios aqui do tentáculo, eu pintei de laranja para ter esse choque. E depois disso, eu peguei esses tons escuros aqui do tentáculo, essa parte mais escura antes do preto, e deixei ela roxa, porque eu acreditava que o roxo no tentáculo iria contrastar com o laranja do próprio tentáculo e ao mesmo tempo iria fazer parte do contexto geral de uma forma excelente. De bônus também, eu adicionei alguns pontos de brilho com uma cor bem semelhante ao tom claro aqui da lanterna, porque se esses tentáculos estão bem iluminados e ele é meio alienígena, eu imagino que ele esteja molhado ou seja brilhoso, pelo menos é isso que a gente vê nas referências dos filmes. Então eu adicionei também alguns brilhos para deixar essa dinâmica, para passar a mensagem da história, para contar essa história um pouquinho mais legal. E essa era a arte como ela estava antes, já fantástica, e essa é a arte como ela está agora com algumas mudanças. Vocês podem achar mais da hora essa ou essa aqui, não tem problema, nenhuma tá certa ou errada. Mas essas foram as mudanças que eu encontrei para deixar essa arte um pouquinho mais legal de acordo com a minha opinião, tá certo? A próxima arte, a gente tem a arte do amigo Canal Taverna 2D. Esse é o nome dele no Discord, esse é o nome dele no YouTube também. Ele tem um canal e o canal dele é a Taverna 2D, então essa é a arte do Taverna 2D. Cara, tua arte tá bem legal. Gostei muito da composição da sua mobília, achei muito interessante. Mas logo de cara eu percebi uma coisa. Se eu pegar aqui, por exemplo, a minha ferramenta do Photoshop de selecionar, eu vejo que tem 20 pixels de largura esse lado, enquanto desse lado aqui a gente tem 19. Por alguma razão você fez o lado direito um pouco maior. Eu imagino que você fez um pouco maior para dar a intenção de que esse armário estivesse um pouquinho de lado, não totalmente de frente. A questão é que se ele está de lado, a gente consegue ver a lateral dele. Então o que eu fiz para consertar a perspectiva desse desenho, no primeiro pilar dele, foi construir uma lateralzinha nele. Se ele estivesse totalmente de frente, a imagem poderia ser consertada puxando um pixel para a esquerda aqui. Mas como eu acho que a intenção foi realmente essa de fazer ele um pouquinho de lado, eu construí essas laterais aqui. E depois disso a arte já estava feita, cara. A arte estava perfeita, estava funcional. A única coisa que eu fiz foi aplicar um pouco de Hue Shift na imagem, mexi aqui nos tons escuros, deixei o tom claro um pouquinho mais próximo do amarelo, seguindo a mesma lógica de todos os outros desenhos para deixar ela um pouquinho mais dinâmica. A arte originalmente estava assim e agora ela ficou dessa forma. Só uma coisa, cara, eu não entendi por que você me mandou esse retângulo gigantesco para ter só esse armário no meio, mas a sua arte ficou muito boa. Por último, a gente tem a arte do Arthur, talvez, mas está escrito Arthur apenas. E cara, essa é uma arte bem legal, essa é uma arte igual a que a gente tinha visto do Aprendiz do Marcos, que são artes que contam histórias, que ela tem alguma coisa acontecendo, elas mostram alguma mensagem pra gente. Não que as outras não passem, né? Todas as imagens passam mensagens, mas geralmente essas que a gente tem um elemento principal, tem um background, são as que me chamam mais a atenção.
Mas assim como na do Aprendiz do Marcos, tem bastante coisa que a gente pode fazer aqui para deixar essa história um pouquinho melhor. Se vocês forem ver aqui, tem bastante coisa que eu fiz mudanças nessa arte. E basicamente, cara, a composição tá bem legal, a perspectiva tá muito maneira. As cores que você usou estão bem maneiras também, apesar de não ter muito reshift. Nesse caso de arte aqui, por alguma razão eu achei que ficou bem legal. Mas o principal aqui, cara, é as luzes e sombra. Você construiu uma imagem onde a gente tinha uma sala escura com um monte de velas. Então, digamos que o ponto principal, a nata desse tipo de arte é fazer as luzes e sombras de forma correta. Só que as luzes e sombras não foram posicionadas tão bem. Então, basicamente, o que eu fiz para trabalhar, para melhorar essa arte aqui, foi só mexer na luz e sombra. Então, a primeira coisa que eu fiz foi dar um pouquinho mais de destaque nas velas, colocando uns tons bem claros na lateral dela, para destacar, para dar a impressão de que essa realmente está bastante para frente dessas outras que estão aqui. Eu senti que estava um pouco misturada essas cores e não estava tão bom. Depois disso, eu tirei os tons claros, tinha alguns tons claros do fundo, porque eles não estavam causando boa impressão. Eu sei que tudo está bem iluminado, mas por mais que tudo esteja bem iluminado, se a gente misturar muita coisa, a imagem fica confusa. Igual no exemplo das flores que eu usei quando a gente estava falando da arte do cosmos. Então eu tirei os tons claros lá de trás para que eles tivessem a impressão de que realmente estão no fundo. Depois disso eu adicionei ainda algumas sombras para destacar ainda mais essa passagem e escureci essas sombras depois, porque primeiramente eu tinha usado os tons mesmo que você usou de sombra, só que depois eu escureci ainda mais para ter um contraste ainda mais gritante da vela que está atrás para a vela que está na frente. Eu comecei essa arte mexendo nas velas porque as velas elas são o ponto inicial da luz, então uma coisa que eu costumo fazer principalmente nessas artes aqui que são bastante sustentadas em cima da luz e sombra é mexer nos elementos que estão mais ligados à luz, mais próximos à luz logo de cara, então por isso eu mexi na vela. Mas logo depois que eu fiz esses resultados aqui, eu achei que já estava minimamente suficiente e comecei a mexer nos outros tons de sombra. Então a primeira coisa que eu fiz foi escurecer toda essa parte do bonequinho, porque não fazia sentido ele estar sombreado aqui uma faixa de luz passando no meio, sendo que as velas estão todas atrás dele. Então eu posicionei uma luz aqui, uma sombra aqui, para dar essa impressão de que ele está tampando o caminho da luz. Depois disso eu adicionei um tom mais escuro ainda para dar mais contraste nessa sombra, porque a gente tem uma área bem clara aqui em cima, então eu queria deixar essa parte aqui de baixo bem escura para ter contraste. Imagens assim onde a sala é escura e tem coisas iluminadas, tem que ter bastante tom escuro para dar contraste com os tons claros. Então eu posicionei essa sombra aqui. Mas depois eu estava analisando ela e o formato dela não estava tão legal, porque a luz toda vem para cá, né? A luz não fica contida aqui, ela viria desse jeito. Então eu só melhorei um pouquinho essa perspectiva de onde estava sendo iluminado para ter uma superfície mais condizente com a história que estava sendo contada. Em seguida eu adicionei mais um tonzinho intermediário de sombra só para ter mais uma cor, nada demais. Então eu parti para as sombras desse bonequinho, mais especificamente do casaco dele, porque essas sombras estavam bem erradas, cara. A gente precisa respeitar as luzes e sombras sempre. A gente tem luzes vindo daqui, luzes de certa forma vindo lá de trás. Então não faz sentido essa parte da direita aqui do casaco dele estar escura desse jeito, porque tem muita luz vindo para cá. Então a primeira coisa que eu fiz foi iluminar essa parte aqui do lado, só que além disso eu dei mais detalhes para as vestimentas dele. Eu posicionei o tom mais escuro aqui nessa parte, dando a entender que aqui a gente tem o volume da pata dele e aqui a gente tem a parte iluminada pelas velas, então ficou desse jeito do lado direito. No lado esquerdo eu só adicionei alguns padrões ali para simular tecido, para deixar um pouquinho mais legal. Eu também adicionei aqui os tons claros, essa parte dourada do casaquinho dele, porque essa parte estava tão iluminada quanto a parte de baixo por conta das velas que estavam lá atrás. E depois do casaco eu fiz a mesma coisa aqui no capacete dele. O capacete tinha que estar iluminado aqui do lado, então eu adicionei essa luz aqui na direita só para ter a mesma impressão, para causar a mesma mensagem. Aí nessa altura do campeonato eu já estava bem feliz com o bonequinho, eu achava que ele já estava funcionando, ele já estava respeitando a luz e sombra, então eu fui partir para o fundo, porque sinceramente eu achei um pouco estranho esse resultado aqui atrás. Eu imagino que a intenção era fazer um fundo iluminado, né, o efeito das luzes da vela, mas quando a gente vai fazer luzes em pixel art às vezes é um pouco trabalhado, eu sei como é difícil, já bati muito a cabeça com isso, mas não ficou tão legal. Então eu tentei pintar tudo de azul só para causar contraste e ver como é que ficava, e ficou dessa forma aqui.
Mas são velas, né? Precisa estar iluminado, precisava fazer alguma coisa. Então a solução que eu achei para esse problema foi construir algumas bolas amareladas, dando um impacto de que essas regiões estão bem iluminadas, estão bem fortes. Só que essa foi uma solução que eu encontrei de forma rápida, tá? Existem muitas formas muito melhores. Essa forma aqui não é tão boa, talvez desse jeito que estava aqui estava melhor. Mas uma coisa que eu fiz que eu considero que foi legal foi tirar esse tom roxo aqui de trás e colocar um tom mais impactante para a luz. Porque se a tua intenção era que esse aqui fosse o efeito de luz, a luz tem que ser da cor da chama da vela e não da vela, da cera. Então eu posicionei esse tom amarelo para dar esse contraste, para dar esse choque na luz. Depois disso, eu adicionei ainda um pouquinho algumas sombras aqui nessa base da vela para gerar mais contraste. Eu estava sentindo que essa vela estava acabando muito brusca aqui na parte do chão. Então eu adicionei aqui essas sombrinhas aqui, porque eu imagino que uma vela na vida real também teria, para ter um efeito um pouquinho mais legal. Aí, só como pequeno e último detalhe, eu adicionei uma faixa de luzinha aqui nesse lado esquerdo, porque assim como o lado direito tem uma vela bem próxima, então a gente teria que ter uma luzinha iluminada neste caso aqui. E esse foi o resultado que eu encontrei. Sinceramente, havia muita coisa ainda para ser feita, como adicionar textura no chão, colocar algumas pedras ou desenhos, adicionar textura nas velas, talvez pintar a cor dos traços desse bonequinho, como eu fiz no exemplo passado, eu acho que era o exemplo do Igor. Mas sinceramente, o grande quesito dessa arte mesmo eram as luzes e as sombras que não estavam posicionadas tão legais. Então foi esse o resultado que eu encontrei. Ela estava assim no início, depois das mudanças ela ficou dessa forma aqui. Talvez eu não tenha encontrado a melhor fórmula, porque eu fiz isso de uma forma relativamente rápida, eu teria que estudar bastante, porque essa é uma arte complicada, esse efeito, ter muitas luzes, uma região escura, mexe bastante com luz e sombra, não é simples, eu me bato até hoje para fazer esse tipo de coisa, então não se preocupe de talvez tua arte não ter ficado tão legal assim, não ter respeitado as luzes e sombras. Eu te parabenizo, cara, porque é isso mesmo que você deve fazer, pegar a arte difícil e tentar fazer elas mesmo. É entrar em desafios, porque em desafios a gente aprende. Esse tipo de postura é maneira, é muito legal. Eu gostei muito da tua arte, eu achei que você conseguiu um resultado fantástico, cara. Com um pouquinho de aperfeiçoamento, um pouquinho de prática, você vai conseguir passar mensagens ainda melhores. Mas nós nunca podemos parar de aprender e de estudar. Essa que é a questão. Eu mesmo até hoje sinto dificuldades. Mas é isso, pessoal, eu peço perdão por ter trazido só 10 artes aqui, mas como vocês viram, olha o tempo que eu falei dessas 10. Então eu vou fazer isso com calma. Eu vou trazer poucas por vez para poder realmente falar o que é importante para elas e não falar de forma rápida. Eu peço a todos vocês que querem ter sua arte aqui, paciência, porque vai chegar o momento de vocês, eu estou fazendo em ordem, uma hora as artes de vocês vão aparecer aqui, mas tem que ter paciência. Se você gostou desse tipo de vídeo, se você gostou de ver esse tipo de análise, me deixa aí nos comentários falando, porque daí eu vou adicionar como rotina fazer um vídeo tutorial e um vídeo de análise de arte de vocês, e daí vai ter esse tipo de vídeo com bastante frequência. Se vocês não acham tão interessante assim, eu diminuo a frequência deles e faço de forma mais espaçada. Mas me deixa aí nos comentários se vocês gostaram, se vocês querem ver mais vídeo desse, porque daí eu me esforço para começar a trazer com mais frequência. E se você gostou desse vídeo, então deixa um like aí para me dar aquela força. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos, para você não perder nada sobre o pixel art, para que a gente possa melhorar cada vez mais. Eu agradeço por todos vocês que viram esse vídeo até o final, que foi um vídeo longo, e vejo vocês na próxima. Valeu, pessoal!